Como é que fica essa análise dessa decisão do STJD? Nada de novo no front, né? Nada de novo no front. A primeira pergunta o Vasco foi prejudicado, né? O Corinthians foi prejudicado. Acho que primeiro a gente tem que falar um pouquinho de calendário, e aparentemente a discussão ela foi muito sobre isso, assim, a discussão foi aparentemente bem simples, foi uma discussão sobre a CBF tem ou a CBF não tem poder para modificar o calendário. E aí o que o STJD entendeu aí, e parece que não é novidade para ninguém, é que a CBF sim pode fazer modificações no calendário. No caso do Atlético, ainda aparentava ser uma questão mais urgente, né? Porque o jogo Atlético e River Plate foi para terça-feira, então não haveria tempo suficiente para que o Atlético pudesse jogar pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro, e ainda enfrentar o River Plate, respeitando esse intervalo de 66 horas, que já é, inclusive, muito curto. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, galera, independente de discutir se o Flamengo tinha razão, se o Vasco tinha razão, se o CBF tinha razão, é que, e isso eu falo aqui todo ano, é uma mentira dizer que a CBF para em data FIFA. Porque esse jogo, que é marcado para quinta-feira, considerando que as seleções jogam na terça-noite, é um absurdo. Não é que não deveria haver jogo da Copa do Brasil nesse horário. Não poderia haver nenhum jogo. Porque o Flamengo vai ser igualmente prejudicado, porque o Flamengo vai ter que enfrentar o Fluminense na quinta-feira. E aí, vai ter o Gerson? Vai ter o Arrascaeta? E os jogadores que estão na seleção, eles vão conseguir se deslocar e jogar em menos de 48 horas? E se conseguirem, qual vai ser o prejuízo para eles? Seja no jogo, seja ao longo da temporada. Então, a gente está falando de uma CBF que é sistematicamente incapaz de organizar um calendário simples e que seja justo e que seja visando o melhor para o futebol. A CBF, seja por incapacidade ou seja porque tem interesses alheios ao futebol, a CBF erra todo ano. E todo ano a gente pega o calendário aqui e analisa quando sai e a gente pontua os absurdos. Esse ano teve um absurdo que chamou, porque existe aquela gradação do absurdo. Tem aquele absurdo que acaba funcionando, atraindo a atenção de tudo. Nesse caso foi a Copa América. Foi simplesmente acontecer uma Copa América ao mesmo tempo em que acontecia o Campeonato Brasileiro, e o Flamengo foi muito prejudicado por isso. Tem culpa da diretoria, tem culpa do Tite, mas o calendário absurdo de 2024 prejudicou demais o Flamengo. E os clubes, por várias vezes, tiveram a oportunidade de fundar uma liga e retomar esse poder de organizar um calendário. Infelizmente, esse calendário continua nas mãos da CBF. Aí, quando não agrada, a gente precisa ir no STJD para ver se consegue um milagre. Mas está muito claro que o que aconteceu foi isso, tá? A CBF tinha prerrogativa de mudar as datas e assim o fez. E aí eles até citaram que já aconteceu antes. Eu vi na internet, eu nem consegui confirmar se era verdade, que já até fizeram isso a pedido do Corinthians. Que o Corinthians estava desfalcado e tal, foi pedir, mas é isso. Tudo depende do lado onde você está. Em relação aos clubes, aí a noção de justiça de cada um, né? O Vasco se sentiu injustiçado e o Corinthians se sentiu injustiçado porque eles terão que enfrentar times com seus jogadores. Para eles, o justo era jogar uma semifinal de Copa do Brasil com o Flamengo todo depenado. Esse era o justo, assim. Isso para eles é justiça esportiva. Isso para eles é respeitar o espetáculo. Então, o que a gente viu é muito do que a gente vê no futebol brasileiro todo santo dia. É cada clube visando seus interesses pessoais. E o futebol, e o produto futebol, aquele produto que você vende, isso você deixa para depois, isso aí não interessa. O que eu quero é ganhar do Flamengo e jogar uma final de Copa do Brasil. Exato. Isso aí é secundário. Sinceramente, isso inclusive é constrangedor, cara. Os clubes foram à justiça, eles não foram para discutir se a CBF tem a prerrogativa ou não de mudar calendário. Até porque a CBF faz isso sempre. Eles foram, para jogar para a torcida. Porque isso tem um efeito muito forte sobre a torcida. A pressão no clube diminui. Num caso desse, o problema não vai ser, ei, você perdeu para o Flamengo, ei, você perdeu para o Atlético. A revolta vai se direcionar um pouco para quê?
para o STJD. Tá vendo? Ó, prejudicaram o nosso time. Nosso time foi severamente prejudicado. Teve que ter o Arrascaeta lá jogando no Flamengo, teve que ter o Gerson jogando no Flamengo. Nossa equipe foi prejudicada. Se não fosse o STJD, a nossa equipe estaria na final da Copa do Brasil. Aí você joga pra galera. E aí tá tudo certo, faz parte do futebol, isso aí também. Mas, na verdade, deveria ser constrangedor, cara. Deveria ser constrangedor. Eu procurar um tribunal porque eu quero enfrentar um adversário absolutamente desfalcado. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu vou. Esse clube cedeu meio time para a seleção brasileira. Isso aconteceu com o Flamengo por várias vezes esse ano, tá? Foi Gerson para a seleção, foi Pedro, já foi convocado, Arrascaeta, Vinha, De La Cruz, Pulgar. O Flamengo teve vários jogadores, Fabrício Bruno. O Flamengo teve vários jogadores convocados para a seleção esse ano. Na Copa América, o Dorival até tirou o pé um pouco, porque senão aí que a gente ia ter se dado mal mesmo. Mas a verdade é que clubes prejudicados por um calendário mal feito e pela convocação, e os seus co-irmãos querendo enfrentar times absolutamente desfalcados. Mas tudo bem, é do futebol. O futebol é isso aí, mas perderam e 9-0, né, cara? Acho que esse 9-0 foi bem simbólico para a gente entender qual era de fato qual era a profundidade, qual era a seriedade dessa discussão. Em alguns momentos parecia até que o Arthur até leu para a gente, o Flamengo se manifestou. Parecia até que era uma coisa boba, parecia ali que se estava se discutindo de maneira totalmente protocolar. Ó, o pessoal está esperneando aqui, a gente veio aqui bater um papo, reafirmar que a CBF é quem comanda o calendário e depois vamos todo mundo sair daqui para tomar um café. Parece que foi isso que aconteceu. E justiça esportiva, eu acho que todo mundo está completo, Arthur. Eu não sei se eu estou sendo clubista, porque agora a gente está do lado de cá, mas justiça esportiva é que todo mundo possa contar com seus jogadores, né, cara? E para quem tá vendo o jogo, para quem, Na verdade, tem todo interesse. mundo é clubista, Rafa. Todo mundo é. Sim. Todo mundo é. Eu sou, você é, todo mundo é. Todo mundo é. E esse tipo de discussão, esse tipo de situação, esse tipo de julgamento que teve hoje, só acontece pelo clubismo, velho. Porra, a gente já teve as vacas magras. A gente já foi proprietário delas. E quando a gente via que o nosso adversário ia estar prejudicado com jogador convocado, lesão e não sei o que, a gente comemorava. E o outro cara que, olha o nosso time hoje, que tem jogadores, né, que uma porrada de jogador convocável. Se esses caras podem desfalcar o nosso time, esses caras vão querer que jogar desse jeito mesmo, velho. Farinha boca, meu pirão primeiro. No futebol não tem essa de falar assim, não, que todo mundo esteja completo. Não tem essa, Rafa. Não tem essa. O clubismo, ele manda e desmanda no futebol brasileiro. E isso é um problema. Então, assim, esse julgamento foi ridículo. Esse 9-0, assim, foi ótimo acontecer. Porque esse absurdo que seria, né, reclamar porque o Flamengo, pediu um óbvio. Porque a CBF, o que ela faz ao não parar o calendário? Ela dá um recado para os clubes da seguinte forma. Ó, todos vocês aqui são clubes que pertencem à nossa entidade. Vocês disputam campeonatos promovidos por nós. Ou seja, a Copa do Brasil é minha. Você está disputando a minha Copa do Brasil. Você está disputando o meu Brasileirão. Você está disputando. E qual é o recado que a CBF passa? Que se você crescer, trabalhar direito, ganhar dinheiro, gastar bem o seu dinheiro, contratar jogador bom, fazer o dinheiro movimentar o futebol brasileiro, aumentar o poder financeiro do futebol brasileiro. Se você fizer tudo isso, que são coisas boas, eu vou te ferrar lá na frente. Então, o resumo da ópera é, qual que é? Para a CBF, a impressão que a CBF passa é que, se o seu clube continuar devendo, se seu clube estiver continuando a venda do almoço para comprar janta, se seu clube não conseguir contratar bons jogadores que vêm da Europa, etc e tal, é melhor para você. É melhor para você. Então faz o seguinte, ó, Flamengo, quem mandou ficar rico? Né? Por conta própria ainda. Porque agora eu já facilito alguém chegar aqui, comprar e botar dinheiro nos clubes. Já estou facilitando isso. Mas quem mandou ficar rico? Agora, se eu fosse vocês, Flamengo, ó, dica que eu dou, ó, para de contratar jogador da Europa, para de contratar jogador que vem de tal lugar, para de
Contrata ali no Novo Horizontino, contrata ali no Sampaio Correia, o Remo subiu para a Série B, vê que tem jogador bom lá. Contrata jogador assim, por quê? Porque aí você não toma fé. É uma impressão de que a CBF faz tudo para os clubes jogarem contra o próprio patrimônio que é a CBF. Então, em vez da CBF pensar assim, caralho, velho, a nossa competição, o nosso campeonato brasileiro, a nossa Copa do Brasil, pode estourar e alcançar audiência no mundo inteiro. A gente pode alcançar mais patrocínios com muito mais dinheiro, aumentar ainda mais as premiações, o que de fato aconteceu, tudo isso que eu citei. Tudo isso aconteceu. Aí, ao invés de você pegar a CBF, abraçar isso e falar, pô, vamos fazer com que esses times disputem essas nossas competições para o mundo inteiro ver. Não, eles falam, não, vamos botar para ferrar esses caras. Vamos botar para ferrar esses caras. Né? O que aconteceu na Bolívia foi maravilhoso. E aí, eu já dei esse exemplo aqui no Zona 3 ou 4 vezes. Não me canso desse exemplo. Eu acho ele maravilhoso. Só que, de antemão, não estou comparando o futebol brasileiro com o futebol boliviano. Eu não teria essa capacidade leviana de comparar o futebol brasileiro com o futebol boliviano. Mas quando o Bolívar passou para as oitavas de final da Libertadores, ia ter conflito de data. O Bolívar com o campeonato boliviano e a oitava de final da Libertadores. A primeira coisa que o futebol boliviano, a entidade boliviana fez foi para o campeonato boliviano. Para o campeonato boliviano. É para o Bolívar chegar inteiro na Libertadores. Porque o Bolívar estava assim, nós vamos ter que jogar com o time reserva no campeonato boliviano. Aí a entidade boliviana falou, não vai. É melhor vocês não jogarem para o campeonato, para vocês conseguirem jogar inteiro tanto o campeonato boliviano quanto a Libertadores. Por quê? Porque eu não sou prejudicado. Quando um time entra com o time reserva, é prejudicado, Rafael Schmidt. Esse exemplo foi perfeito. É o que a CBF tinha que fazer. A AFA faz a mesma coisa. Você vê isso acontecer muito no futebol argentino. E aí, Arthur, eu acho que a gente chegou na raiz do problema, que é a seguinte. A CBF, ela enxerga como produto dela a seleção brasileira. A CBF muitas vezes enxerga o campeonato brasileiro como algo secundário. O que ela quer vender, onde ela quer ganhar dinheiro, é na seleção brasileira. Inclusive, existe uma concorrência entre a seleção brasileira e os clubes.